Sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai Podcast, iniciando mais um episódio aqui para falar sobre parentalidade. E já confesso que sou fã dessa minha convidada de hoje. Me chamou muito a atenção o nome do Instagram dela, depois fui consumir o conteúdo que ela gera. Ela é podcaster, psicóloga, mãe, curiosa e ela busca desafios. Então, vou deixar que ela se apresente um pouco melhor. Então, eu fico muito honrado, muito feliz de você ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente. Então, Dani Truffi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Niltinho. Obrigada pelo convite. Realmente um prazer enorme estar aqui. Eu já conhecia seu podcast, já era ouvinte. Então, para mim é uma honra, realmente. Me apresentar, acho que você já fez aí uma breve introdução, uma boa breve introdução. Mas deixei a cereja do bolo pro final. Então, né, eu sou mãe, sou empreendedora, sou psicóloga, sou curiosa, como você disse, acho que você disse muito bem feito, e sou uma pessoa que busco ter crítica e autocrítica a tudo que eu faço, então acho que isso é o meu maior guia, né? Sou vegetariana e gosto de falar isso porque isso também veio de uma tomada de consciência e de uma autocrítica constante, né? E podcaster atualmente aí, criadora de conteúdo também. E neste momento somos nômade e é mais ou menos sobre isso que é o meu conteúdo hoje em dia, vida consciente e nomadismo. Maravilha. Então, iniciando esse episódio, quero deixar só uns recadinhos aqui pra galera. Se você tá no YouTube, já curte, compartilha, assina o nosso feed. É importante para você receber nosso conteúdo, né? Modéstia à parte, é um conteúdo muito rico, com convidados incríveis, com histórias maravilhosas. Então, convido todo mundo a se inscrever no canal para receber o nosso conteúdo. Quiser maratonar, vai ser um pré-requisito também para você conhecer um pouquinho mais sobre o meu paternar, sobre os nossos convidados, enfim. Se você está no Spotify, tem a opção, quer dizer, mais do que opção, tem a possibilidade de você nos avaliar com 5 estrelas. É importante fazer essa avaliação para quê? Para mostrar para os algoritmos dessa internet, dos Spotify, do YouTube, enfim, desse mundinho virtual que tem gente falando sobre parentalidade. É um conteúdo extremamente relevante e importante. Então, se você tiver uma plataforma de áudio que dê para comentar, comente, siga o feed. A gente está em qualquer não, estamos em todas as plataformas de áudio. Então, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, enfim, qualquer que você procurar lá, Papo de Pai Podcast, vai encontrar nosso conteúdo. Temos a campanha de financiamento coletivo do Apoia-se, então convido todo mundo a entrar no apoia.se/Papo de Pai Podcast. Lá tem todo um descritivo que tem a opção que vai tocar seu coraçãozinho para poder nos apoiar financeiramente, para manter toda essa estrutura de áudio, vídeo e convidados incríveis também. Tem a possibilidade de você apoiar a gente não apenas curtindo, compartilhando e comentando, mas também mandar um Pix pra gente. Então a gente tem nossa campanha do Pix, que é através do e-mail papodepaipodcast@gmail. Bom, eu falei que deixei a cereja do bolo pro final, porque além de tudo isso, a família dela, ela, o esposo e 3 filhos, são nômades. Então, saindo um pouquinho do imaginário, em colocar todo mundo dentro de uma van, de um motorhome e sair viajando, não, eles são nômades porque eles são viajantes. Não necessariamente que precisa estar em movimento a todo momento, né? Então, mas cada momento de vida eles estão em um lugar. Então, a gente vai saber um pouquinho mais sobre tudo isso. Então, primeiramente, o que é nomadismo? O que é uma pessoa ser nômade, além de tudo isso que eu disse, mas qual é o conceito para você? Para mim, o conceito de nomadismo é você não ter um lugar fixo, tá? Outro dia até vi um post sobre nomadismo que dizia: você pode ser um nômade e ainda não sabe. Então, tem gente, por exemplo, que é nômade de escritório. Então, tem pessoas que moram numa cidade como São Paulo, por exemplo, e levam o escritório para diversos lugares. Tem pessoas que são nômades porque vivem de fato em cada lugar, né? O meu conceito, né, e a gente vem falando de nomadismo, mas eu gosto muito do termo de família viajante, e viajante perpétuo, algumas coisas nesse sentido, porque nós não temos mais uma residência fixa. Então, para nós, é esse o conceito. Nós não temos uma residência fixa, não temos uma casa para voltar e chamar de nossa, né? Então,
Para mim é mais ou menos esse o conceito de nomadismo, né? Nós nos tornamos nômades quando nós entendemos que poderíamos estar em vários lugares e não precisaríamos necessariamente viver fixamente num único espaço, né? Isso foi um processo, né? Foi uma transformação de um processo. Então, mas foi quando a gente entendeu que dava para ter liberdade geográfica, que para mim o nomadismo é isso, é você ter liberdade geográfica, seja do escritório, seja de casa, seja lá do que for. Porque como você bem disse, tem muito esse imaginário de que a família viajante ou nômade é aquela que vive no motorhome. Então isso acaba se tornando muito inacessível, porque parte de como ter um motorhome daí trabalhar no motorhome, daí tem gente que se arrepia, por exemplo, às vezes eu brinco com as minhas filhas de morar em um motorhome, elas se arrepiam porque elas estão numa idade de que querem ter um pouco de privacidade e individualidade. E daí, não, mas morar no motorhome não, é tudo muito junto, só se for num ônibus, né, numa coisa maior e tal. Então existe esse imaginário de que o nômade é esse, né, que vive no motorhome. Só que hoje em dia tem muita gente viajando de muitos formatos. Eu até achei interessante que uma pessoa foi no meu perfil e fez uma pergunta. Olha que legal! Eu achei que para ser nômade tinha que nascer nômade. Ela relacionou a vida cigana, que então você tinha que nascer em uma comunidade e se tornar... isso seria passado de geração em geração, seria uma cultura, né? Uma comunidade, assim. E não é, né? Você, hoje em dia, principalmente com o avanço da tecnologia, a possibilidade dos trabalhos remotos, aconteceu de que muita gente está girando o mundo de verdade mesmo, né? E o mais interessante, não necessariamente só através da criação de conteúdo, que é um outro imaginário que rola, né? Eu vou criar conteúdo de viagem e é assim que eu vou viver. Não é. Tem N pessoas fazendo movimentos interessantíssimos por aí e fazendo acontecer mesmo, né? E não preso no conteúdo de viagem, né? Fazendo qualquer outra coisa e viajando. E viajando, exatamente. Entendendo a possibilidade, de fato, de conhecer o mundo, né? Então, por exemplo, tem família viajando que eu vi, esses dias eu vi uma família, eles moram numa Kombi, uma família interessante eles. Resolveram viajar e foram morar numa Kombi. Se não me falha a memória, eles são duas adolescentes, uma criança bebê de colo e um cachorro numa Kombi. E ele é mecânico e ele vai prestando o serviço dele no decorrer da viagem. Então, eu achei muito interessante, porque é difícil você ver prestadores de serviço serem nômades. Fica aquele imaginário de que eu preciso ter minha clientela. Deve ser muito mais fácil você ter sua clientela, lógico, né? Mas ele está dando um jeito, ele deu um jeito de fazer isso acontecer. O que eu achei muito interessante, né? Foge completamente daquela caixinha que é enquadrado o nômade que consegue ter um dinheiro para construir um motorhome e daí viver da criação de conteúdo de viagem. Eles não vivem disso. Eles não tinham nem Instagram. Participaram de uma entrevista lá e quem fez a entrevista era um criador de conteúdo de viagem. Fez a entrevista com eles, divulgou o canal deles e daí as filhas se animaram em abrir um YouTube e tal. Mas eu estou contando isso justamente porque é uma forma de pensar mesmo, né? A gente realmente romper as barreiras e tentar pensar de um outro formato a vida. Essa que até costuma ser minha provocação. Que dá para pensar um outro formato sobre a vida mesmo. Dá para pensar a todo momento. E antes de a gente entrar no seu maternar, queria só fazer uma pontuação aqui. A questão de ser nômade, no meu entendimento, né? É você abrir mão de acumular, né? Então, você tem a liberdade de estar em lugares diferentes. Então, eu não tenho a necessidade de comprar uma casa, preciso ter minha casa. No seu caso, você loca as casas. A questão de ser nômade, então não preciso fazer aquela compra de N coisas, porque amanhã eu não estou mais aqui, estou em outro lugar. Então não tem como levar uma casa no porta-mala, né? Então tem que ser as coisas funcionais e úteis para o dia a dia, né? Então a partir do momento que você olha dessa forma, você falou que é vegetariana, então automaticamente, poxa,
Ser vegetariano tende a ser mais, além de ser mais saudável, tem a logística mais facilitada, né? Então, Uhum. automaticamente, você saindo dessas caixinhas, né? Você começa a ter um mundo com possibilidades além do que é colocado pra gente no dia a dia. E isso faz pensar de uma forma diferente. Então, para mim, a questão de ser nômade já abre um leque de oportunidades para quem está de fora. Ah, ser nômade eu tenho que comprar um motorhome, tem que comprar uma van, ou tem que ter muito dinheiro. Enfim, acaba tendo um imaginário que não é o real, né? Uhum. É, exatamente. A gente foi se desprendendo de muitas coisas no decorrer da nossa vida, nós fomos entendendo, que não fazia muito sentido fazer esse acúmulo de coisas, né? Isso veio também com uma questão de educação financeira, que nós tivemos que fazer depois de adulto. Não tivemos quando crianças e fomos fazer. Com isso veio toda essa consciência desse consumismo, né? E daí, por exemplo, quando a gente foi colocar tudo na ponta do lápis, o nosso carro também é alugado. A gente já não tem mais o carro fixo. A casa que estávamos, a gente também já não tem mais. Então, a nossa vida foi se tornando móvel sem que a gente fosse percebendo, entendeu? E isso que você falou, realmente, não existe um acúmulo de coisas. Não existe um acúmulo de roupa, não existe um acúmulo de nada. Não dá para ter, né? E isso, eu acredito que é uma questão até de saúde mental, sabe? É lógico que tem que ter o equilíbrio, porque Sim, sim, eu claro. confesso para ti que me faz falta muitas vezes. Eu adoro decoração de casa, por exemplo. Adoro decorar a casa, mexer no cantinho. Daniel é louco por mexer em jardim, em coisas. Então, tudo isso faz falta, né? Mas, no entanto, você se desprender das coisas, se você desprende também de uma carga mental da qual você não se dá conta no dia a dia também. Aquilo consome a sua energia sem que você dê conta. Isso no meu ponto de vista, com todo equilíbrio. Isso aí é muito importante, né? E você é mãe de 3 filhos, né? Eu maratonei seu conteúdo e eu achei muito bacana que você fala assim: meu filho mais velho é de um casamento e minhas filhas é de outro casamento. Mas os 3 é do mesmo casamento. Uhum. Como que é isso? Pô, eu e o Daniel, a gente brinca que hoje, na sociedade atual, na nossa idade, a gente é um pouco extraterrestre. Nós estamos juntos, eu tô com 40 anos e nós estamos juntos há 25. 25. É difícil você vê hoje em dia, né? Pelo menos os meus amigos ali, eu vejo, é mais difícil, né? Então, nós estamos juntos a esse tempo. Então, você imagina que eu tive o Vinícius lá na adolescência. O Vinícius hoje está com 22 anos, né? Vai fazer 23 agora. Eu tive ele lá na adolescência, eu e o Daniel. Então, o Vinícius, o nosso maternar, a gente cresceu junto com o Vinícius, né? E era um outro casamento, sem dúvidas. Era um casamento de 2 jovens, de 2 quase adolescentes ali, com um bebê. Então, a gente carregava o Vinícius no bebê conforto, ia com a gente para barzinho. Ele vivia de colo em colo, porque tinha colo para todo lado, toda hora tinha colo, né? Então, esse foi o Vinícius, né? Assumimos ali com toda a propriedade, nós dois, né? Mas era um outro casamento. As meninas vieram 10 anos depois, né? Então, era uma outra situação de casamento, de vida, de estabilidade, de contexto, de história, né? E o bacana é que a maternidade não estacionou sua vida, né? Você continuou fazendo a lida do seu final de adolescência, curtiu o final de adolescência também, e vocês se formaram, né? Continuaram os estudos, foi fazer faculdade. Então, a grande maioria das pessoas interrompe. E para retomar isso é difícil. Então, tiveram esse discernimento para poder continuar isso também. A questão dos estudos e se preparar, né? Agora financeiramente por conta de ter um filho, né? E essa maturidade também foi alicerce para vir
a segunda gestação, né? Sim. Outro dia eu vi uma frase que me fez muito sentido, porque quando você tem um filho antes da sua fase produtiva, né, tô falando financeiramente, você sempre está um passo atrás. Então, é muito complexo isso. E essa frase, ela encaixou para mim, porque eu falei, poxa, é isso mesmo que eu vivi. E porque você sempre está um passo atrás. Você já está devendo, né? Você já está devendo ali. E isso que você falou, né? Eu acho que nós tivemos um amparo na situação do Vinícius que foi muito importante para nós. É muito comum também a gente ver uma certa agressividade, uma gestação. Eu falo, a gestação do Vinícius, ela, como é que é a brincadeira? Ela foi desejada, mas ela não foi planejada, né? Depois ela passou a ser desejada. Mas é muito comum você ver uma pessoa ser, né, na família, a própria família ali, não aceitar aquela situação. Meu pai e minha mãe, eles foram comigo, enquanto filha. Meu pai chegou para mim e falou: você vai decidir se você quer ou não ter, porque eu posso educar para você. Só que sempre vai ser seu. E a minha mãe, muito desesperada, falou assim, mas ela começou tudo errado. Meu pai falou, ela não começou tudo errado, ela começou diferente de nós. Então, esses detalhes, que não são detalhes de amor e acolhimento, eu acho que fizeram toda a diferença, sabe? A minha mãe imediatamente, imagina, eu estava indo para fazer intercâmbio, com família, tudo certo. Minha mãe teve que mandar a carta lá, dizendo que não ia rolar, né? E a minha mãe falou, eu acho que você deveria ir estudar. Vai estudar, qualquer coisa. Você vai encher sua cabeça, você vai se movimentar, você vai se sentir útil, E foi sábio da parte dela, né? Então, acho que tudo isso fez com que tivéssemos uma estrutura para sustentar isso. Tirando o fato de que eu sempre quis ser mãe nova, não tão nova. Mas eu sempre gostei disso, da mãe jovem. Aí, pode ser conversas de inconsciente. Como que é? É cuidado com aquilo que você deseja, né? Exato. A gente sabe exatamente como vem, mas eu sempre falei, olha, eu sempre achei bonita a mãe jovem ali, ela, né? Então, acho que isso pode ter contribuído. Não que eu tenha feito propositadamente, né? Não sei se foi o momento certo, mas para mim foi o momento certo, né? Então, isso que é o mais importante. E você, com a experiência da psicologia, né? Ou pelo menos minimamente o estudo da psicologia, o que isso interferiu diretamente no seu maternar? Cara, eu posso te dizer que são várias influências, né? É difícil porque, assim, eu até estava pensando sobre essas questões outro dia, né? Eu acho que a grande contribuição, no fundo, foi sentir e entender que todo mundo precisa de terapia. Então, os meus filhos, a partir de 9 anos, vão para terapia. Eu acho que se eu for falar para você de psicologia no meu maternar, esse foi a grande contribuição. Eu entender que todos nós precisamos de fazer análise, porque a gente convive com a mente 24 horas por dia, inclusive quando estamos dormindo. A gente se esquece disso e cuida de todo o outro resto, né? O que eu acho? A minha psicologia, eu fiz psicologia e eu estudei psicologia social. Então, eu trabalhei dentro de administração penitenciária, dentro de delegacia de defesa da mulher, Então, a minha psicologia foi essa. Minha psicologia sempre foi para trazer humanização para as instituições, principalmente nas instituições mais duras. Esse sempre foi meu lema. Então, quando eu fui fazer o meu mestrado, por exemplo, eu estudei homicidas. Quando eu fiz especialização, eu estudei psicopatia feminina. Então, os meus estudos sempre foram voltados para isso. Então, digamos assim, muito do que eu estudei sobre desenvolvimento da personalidade, sobre formação do indivíduo, é claro que trouxe contribuição para o meu maternar, para eu entender as fases de desenvolvimento que as crianças estavam.
Mas eu estudei muito sobre delinquência, eu estudei muito sobre esses pontos todos, né? Eu atendi muito, eu trabalhei muito tempo no judiciário, com o objetivo de trazer humanização para o judiciário, com o objetivo de trazer humanização para dentro do cárcere e o olhar sobre o crime. Era essa a minha proposta como psicóloga, né? Então, eu entendia muito sobre as consequências futuras, né? Então, eu acho que a grande contribuição que teve foi eu, de fato, poder falar sobre as realidades com os meus filhos. Então, por exemplo, sobre abuso, os meus filhos sabem desde muito pequeno. Sempre fui muito clara sobre as coisas que podem acontecer, sobre as coisas que não podem acontecer, sobre as questões que podem nos levar a, de repente, a delinquir mesmo, porque delinquir tem níveis. Não é só, também é mais uma questão imaginária. Então, eu acho que a psicologia em si, no meu maternar, é mais voltada para isso. É o que eu sinto, né? Pouco a gente aplica. Eu acho que muito mais a oitiva. Eu desenvolvi uma oitiva grande, fiz pesquisa há muito tempo, e a minha pesquisa era através de entrevistas, pesquisa qualitativa. Então, eu entrevistei mais de 10 homicidas, por exemplo, sempre com o objetivo da escuta. Então, eu desenvolvi uma escuta muito poderosa, digamos assim, uma paciência da escuta. E acho que isso é importante para a maternidade, né? Então, eu acho que a psicologia, ela trouxe mais contribuições nestes sentidos, para mim, enquanto mãe, né? Muita coisa a gente consegue aplicar fora, mas não dentro. Ah, Né? é casa de ferreiro, espeto de pau, né? E outra, né? Trabalhar no sistema judiciário te traz uma bagagem para entender todo o contexto por trás daquele ato, né? Lógico, não é passar pano, não é defender, mas você consegue ver toda uma linha de raciocínio, né? E identificar o ponto de inflexão ali que houve para cometer aquele ato, né? Então, ter essa compreensão e aliar isso ao seu maternar, opa, isso aqui pode ser um sinal, pode ser um indicativo para que no futuro aconteça isso outro. Então, eu posso interferir diretamente nesse ponto. Então, ter essa experiência de fora, direto ou indiretamente, ou consciente ou inconscientemente, você também deve ter colocado no seu maternar, no modus operandi dos seus filhos, né? Sim, com certeza. Inclusive, olha que interessante. Quando você faz pesquisa qualitativa, pesquisa que eu fazia, você acredita que o objeto de ser pesquisado, a gente chama de objeto, né? O indivíduo a ser pesquisado, ele modifica. Você é capaz de modificar o objeto te modificar em um momento de pesquisa, né? Isso de trocas subjetivas, tá? Que é a pesquisa qualitativa. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa qualitativa, você tenta que meio que você busca resolver suas questões, digamos assim. Então, eu fui estudar sobre agressividade extrema, talvez naquele momento pudesse estar fazendo essas questões todas. Tá fazendo, não, né? Querendo entender essas questões todas, e é o que você disse. Entender a contextualização do comportamento humano e o comportamento humano extremo. Esse era o objetivo. Quando eu fui para o doutorado, e que eu fiz 30 anos, e que eu engravidei do terceiro filho, eu não podia mais ver o meu material na frente. Eu não sabia nem onde colocar ele dentro de casa. Porque eu brincava que escorria sangue do meu material, se espremesse ali. Eu não queria que as crianças estivessem perto daquele material. Era um material pesado. E quando eu vou contar a minha história, uma pessoa uma vez me disse assim, você quando fala essa parte, você fala com um tom baixo, pesado. Porque é uma parte da minha história, né? Assim, que tipo, eu tive contato com coisas muito extremas. Quando eu fiz 30 anos, grávida do meu terceiro filho, eu falei, nada disso. Então, quando eu estava no doutorado, eu fui estudar sobre o amor. Completamente o oposto. E por que eu fui atrás do amor? Porque eu percebi que em muitas das histórias contextualizadas ali dos homicidas em si, e eu estudei o Winnicott, que fala da relação mãe-bebê, que fala do ambiente, que fala do acolhimento. Então, isso tudo fez com que eu meio que acho que resolvesse a filha, a mãe, a agressividade, e daí, então, tivesse espaço para estudar e ir atrás do amor.
não quis mais saber de crime, de nada, por nunca mais, assim. Então, você está falando que se fez parte da minha maternidade? Com certeza. A maternidade me transformou, talvez tenha me trazido muito amor, talvez uma série de coisas, que fez com que eu mudasse o caminho da rota e fosse estudar o oposto completamente. Quando você percebe, né, o que realmente é o elo em tudo isso é a falta do acolhimento, a falta do afeto, a falta do amor, né? Exatamente. Um texto de grande embasamento que eu tive foi o que chama privação e delinquência, né? Privação, principalmente materna. A mãe sempre. Tendo essa carga, né? E quando surgiu, né? Você tá com o Daniel desde sempre, né? Então, quando surgiu a questão de serem nômades, foi uma aventura? Foi planejado? Como que foi essa história? Essa parte é a parte divertida da vida. Foi assim, Nilton. Nós sempre tivemos o desejo de viajar. Daniel é fissurado em procurar viagem. Ele sabe passagem barata, ele sabe lugar para ir, ele sabe rolê para dar, ele sabe tudo que você imaginar, o Daniel sabe de viagem. E aí, nós sempre gostamos de viajar e tinha brecha, a gente ia viajar. Quando as crianças eram bebês, nós tínhamos, as duas meninas eram bebês, Vinícius tinha 10, 12 anos, Vinícius, 12 anos, as crianças bebês. A gente foi fazer uma viagem de motorhome, e daí nós fomos viajar, ficamos 40 dias viajando pela Austrália, e daí isso falou, tá aí, a gente precisa fazer isso da vida. Mas como nós vamos fazer isso? Nós já estávamos empreendendo, a gente tem uma empresa em São Paulo, a empresa é uma prestadora de serviço, então, impossível. Nossa, isso vai ser impossível, mas aquele desejo de viajar. Bom, e daí começou a história, entendeu? Aí nós começamos em um processo que ele teve um desfecho que a gente não preveu, não foi planejado todo e completo. A gente entendeu que nós tínhamos que estar fora do nosso negócio para que ele tivesse escala, porque era uma sociodependência grande, e também para que tivéssemos liberdade geográfica. Então, esse foi o primeiro desafio, que foi onde a gente foi resolver. Como nós vamos ganhar dinheiro sem estar. Quando entrou a pandemia, a nossa empresa fechou por 3 meses. E a gente não teve... A gente falou, o que vai ser daqui para frente? Já havia o desejo de viajar, mas a gente ainda... Nós gostaríamos de ter planejado... A gente iria planejar mais. Essa era a ideia. Quando a empresa fechou, nós fizemos um toque de retirada. Na época, nós morávamos na Ilha Bela. E daí nós falamos, contenção de gasto total agora. Não sabemos o que vai acontecer. Empresa fechada, sem entrada de renda, dependendo só daquilo. 3 filhos. Vamos suspender todos os custos que pudermos. Todos. E nisso a gente suspendeu mesmo. Entregou a casa. Tinha... Essa casa lá em Barequeçaba, que é uma casa que é da minha família, nós falamos, vamos para lá. E daí a gente vê o que vai acontecer depois. Porque todo mundo viveu a pandemia. Todo mundo, né? Não sei como foi para vocês, mas para nós, a gente realmente não sabia qual seria o dia de amanhã. A gente não sabia se a gente ia conseguir sustentar o negócio, não sabia o que ia acontecer. Quando nós ficamos lá, a gente já tinha gestão remota. Então, esse não foi um gargalo para nós. A nossa gestão remota, ela não veio com a pandemia. Ela veio 2 anos antes. Então, isso foi muito bom para nós. Porque quando pôde voltar ao serviço, a gente... quando ficou esses 3 meses de fechado a empresa, nós imediatamente suspendemos o escritório. Porque o nosso desejo era que os nossos colaboradores pudessem trabalhar de casa toda sexta-feira. Era o nosso desejo ali. Então, a gente estava caminhando para isso. Já tinha esse entendimento, Já. Né? Que legal. Tanto que nós começamos... A primeira coisa que a gente fez foi transformar a máquina de vendas da empresa. Depois, nós fizemos a transformação digital dos controles e implantamos a gestão por diretrizes, o GPD, né?
E quando nós fizemos essa gestão por diretrizes, a empresa já não dependia mais de nós e as ferramentas já estavam implantadas. A primeira vez que a gente implantou a ferramenta, a gente aparecia, era só o Skype na época. A gente aparecia sozinho, porque reunião remota era algo descartável. Sim. Hoje que leva-se a sério, né? Então, nós já havíamos feito isso. O nosso exercício foi primeiro trabalhar de casa, depois a gente começou a trabalhar de cafés próximo do escritório. Então, para nós, esse não foi o gargalo. O gargalo foi mesmo a parada em si. Então, nós já, esse desafio a gente já tinha completado. Quando a gente viu, tá todo mundo trabalhando de casa, né? E tá rodando, porque nós já havíamos feito isso, não foi um desafio e a gente não ficou esperando voltar. Tanto que não voltou até hoje. Então, a gente não ficou... não, voltar no presencial. Vamos para Bahia, então. Vamos. Primeiro passo aí para Bahia. Vamos para Bahia e vamos ficar 2 meses. A gente volta para o Natal. Combinado. Fomos. E ficamos 27 meses. Caraca, algo que era para ser 2 meses? Exatamente. O meu filho mais velho teve um pequeno surto em um momento. Ele falou, pô, vocês falaram que ia voltar. Falei, tá, mas nada aconteceu. Tipo, dá pra gente continuar. Então, aquilo que a gente imaginava que ia acontecer dali 3 anos, aconteceu assim, sem que prevêssemos, né? E daí a gente começou a rodar. E daí a gente assumiu, de fato, essa identidade, né? E esse estilo de vida. E a gente brinca que agora nós estamos planejando para a nossa volta ao mundo. A gente teve um insight aí há uns 40 dias, assim, a gente lá pensando, nossa, e agora como é que vai ser? Porque tudo tem cadência evolutiva, né, Nilton? Então, se é um nômade, você tende a evoluir nesse papel, né? Vamos viajar o mundo, vamos. Agora o desafio é maior. E a gente está se preparando e entende que os gargalos todos, principalmente a nível estratégico, precisa ser solucionado. Então, é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Mas já parte do princípio que você já tem um know-how, né? Já tem a vivência e experiência do que é ser nômade, né? Então, não é simplesmente vou me aventurar pelo mundo. Não, eu já tenho toda essa história, toda essa jornada aqui que me capacita para poder desbravar esse mundão sem nenhum problema, lógico, com planejamento e estratégia para poder fazer o mesmo, fazer isso. Então, isso que é o bacana. Mas e as crianças quanto a isso? Como é para elas a questão de não ter colegas, amigos de infância ou pessoas presentes na vida, na infância delas? Meu objetivo sempre foi não romantizar nada, né? Eu acho que não existe nenhuma vida romântica o suficiente para a gente só contar sobre romance. Não é um mar de rosas, não, né? Elas gostam, eu falo elas porque o Vinícius já não viaja mais com a gente, né? Ele tem a vida dele, ele viajou um tantão e depois foi tocar a vida dele. Então, só as pequenas que viajam conosco. Elas sentem falta dos vínculos mais queridos, sentem falta dos avós quando a gente está muito longe, de primo, sente falta de poder ligar para o amigo e ir na casa. A gente sempre trabalhou com elas que essa não é uma vida que é para ser para sempre. Nós vamos aproveitar enquanto ela existe. E quando ela for insustentável, para alguém, ela vai ser interrompida, né? Então, o fato de entender que não precisa ser para sempre, também entenderam que pode ser aproveitado. Então, é mais ou menos mais ou menos nessa moeda que a gente joga, né? Que a gente lida. Elas fazem muitos amigos no meio do caminho. Vira e mexe a gente, né? Quando está mais próximo, a gente encontra com os amigos, mas elas fazem amigos no meio do caminho. Houveram momentos em que tiveram falas no sentido de por que eu vou fazer esse amigo se eu sei que eu vou embora? E isso tudo mexe com a gente. Maternidade
parentalidade é sobre nós, né? Não é sobre eles. Então, o quanto a gente tem que dar um passo para trás e pensar: será que esse é o medo mesmo? Será que é meu? Será que eu espero mais um pouco e vejo o que dá? Né? Então, nessa de esperar mais um pouco e ver o que dá, ver se isso vai se tornar, sei lá, patológico, vamos dizer assim, elas entendem a vida de outra dinâmica, porque daí elas foram para um outro lugar e entenderam que as amizades precisam ser, estando ou não perto, cultivadas, regadas e construídas. E que não é porque você está ali do lado do amigo que isso vai ter que deixar de ser feito. Então, o que eu sinto e o que eu acho que elas sentem é que elas aprenderam e desenvolveram a habilidade de regar as amizades à distância. Não estou te dizendo que isso substitui vínculo e afeto, né? Mas que dá para ser diferente. O que eu costumo dizer, inclusive, é que a sociabilidade, a socialização, né, e essa relação, a gente também aprendeu e ela foi construída de um jeito e que não necessariamente precisa ser daquele jeito, né? Eu creio que no futuro elas terão a possibilidade de construir vínculos mais fortes, porque é o que eu digo, eu não acredito que a gente vá bancar ficar de lá para cá eternamente. Eu acho que é uma experiência que nós estamos tendo. E a hora que isso parar, elas vão ter a possibilidade de desenvolvimento e desses vínculos, né? E eu falo, né, a gente tem muito a aprender com as crianças também, né? Elas têm a possibilidade de compreender o mundo de uma forma que a gente já está engessado, né? Perdeu o mecanismo de criatividade para se enquadrar, não é se enquadrar, mas se mostrar livre, né? Fluida, né? Essa é a palavra. Então, e outra, pensa na riqueza de vivências e conhecimentos que as crianças têm, né? Para trazer para a adolescência, já para a fase adulta. Não precisa se aventurar na fase adulta para poder ter esse know-how. Ela já tem desde sempre, né? Já tem essa vivência já latente com a história de viagens, né? Então, vai poder falar, tem um amigo na Bahia, tem um amigo, sei lá, no Ceará, tem um amigo... E isso é bom, né? Lógico, a questão de regar, a questão de ter relacionamentos mais profundos, isso é fato. Mas em algum momento vai ter esse estreitamento. Mas o mais importante é que tem esse mecanismo de ter essa possibilidade de conhecer pessoas. Estar aberto a conhecer pessoas, fazer novas amizades. Não necessariamente naquele raio geográfico que você tem que estar instalado, né? Exatamente. É essa a possibilidade, né? E o desenvolvimento da habilidade de se socializar com mais facilidade também. Com certeza. Isso eu percebo. Assim. E a escolarização delas? Eu falo delas porque o Vini já passou da fase, mas a questão das meninas quanto à escola, né? Vocês estando em um ponto diferente do Brasil periodicamente, como que funciona a questão da escolarização? Nesse momento, as meninas estão matriculadas em uma escola que chama Clon Lara, né? Essa escola é uma escola remota, uma escola americana, que tem sede em Portugal, que é onde as famílias do Brasil pertencem. E essa escola ela é aceita em diversos outros países, né? Então, como eu te falei, a gente pretende sair do país. Então, digamos que num futuro queiram estudar num outro país. Existe a possibilidade de ter o currículo daí, que é enquadrado em outros sistemas educacionais também, né? As crianças, na verdade, o desenvolvimento escolar das crianças sempre foi o nosso objeto de estudo desde que elas entraram na idade escolar, né? Eu percebi a incoerência do encaixotamento do sistema de ensino, assim, eu digo assim, de ter que ir para a escola, quando eu tive que sair da minha licença maternidade, da minha segunda filha, para ir para o meu mestrado, porque eu era bolsista, então
eu fui uma das primeiras levas de licença maternidade de bolsista de carreira acadêmica, né? De bolsista de mestrado. Então, eu tive a licença maternidade, daí eu tive que voltar para a academia. E quando eu voltei para a academia, minha filha foi para um berçário, muito bebezinha, né? E eu com aquele maternário assim, a criança, a gente teve parto domiciliar, então a gente foi sempre estudando tudo, o que é, o que não é. E daí eu tive que levá-la e eu falei, nossa, quanta incoerência para eu estudar e a criança já foi estudar e tudo isso. E a gente começou a olhar mais para isso. Então, para nós, a escola em si, já começou a gente começou a se desescolarizar, assim, tanto eu quanto o Daniel, porque para você desescolarizar alguém, você tem que primeiro se desescolarizar, porque nós todos somos escolarizados, né? De uma cultura escolarizada, fomos de escolas tradicionais. Então, a gente já começou a entender estudos alternativos, né? Então, o meu filho mais velho já estava num colégio Waldorf, as mais novas a gente já tinha dado um jeito de não estar mais ali no berçário e tal. Então, elas, na verdade, nunca foram para uma escola formal. Aí, frequentou ali na Ilha Bela um instituto que, na época, não era escola ainda, né? Chama Instituto Thier, levando bandeira, adoro de paixão, então tá aí também. Instituto Thier, elas foram ali. Então, foi o único momento que elas tiveram essa vivência escolar, digamos assim. Então, para nós, não foi um grande gargalo essa situação da escola, mas porque a gente já tinha um outro relacionamento com o conteúdo escolar. Então, hoje, elas aprendem através de projetos. A Valentina está estudando sobre árvore genealógica. A gente está tirando cidadania italiana, então está vendo essas questões. Ela chamou a atenção, então ela está estudando sobre isso. E Violeta, o projeto dela é sobre... Ela quer entender climatologia, como que as previsões do tempo são feitas. Então, através desses estudos, a criança vai tendo acesso a um ensinamento interdisciplinar, né? Multidisciplinar, porque daí você se depara com todas as outras disciplinas, né? Então, a escolarização delas hoje é assim. E é interessante, né? Porque não fica preso, vamos aprender sobre a história do Brasil. Dá para contextualizar geografia, história, matemática num projeto só. Né? É lógico, levando em consideração cada habilidade, mas você tem um combo de aprendizado, né? Sim, exatamente. E quando propõe o ensino, que é através da aprendizagem livre, né, parte do pressuposto de que o protagonista da aprendizagem não é o professor, e sim o próprio pesquisador, a própria criança. E que então, quando ela é protagonista da própria aprendizagem, ela apreende o mundo e aprende mais fácil através da introdução de conhecimentos, né? E mais uma vez, é isso. Nem tudo é romance, né? Existem todos os gargalos que a gente enfrenta no dia a dia, mas é isso que a gente acredita atualmente, né? E a questão do... Agora voltando à parte nômade em si. O fato de você estar num lugar diferente requer uma organização, né? Lógico, você já tem o conceito de não acumular. Então, tendo esse conceito, fica muito mais fluido. Legal. A organização em si, como que é feito esse planejamento? Vocês faz o planejamento de acordo com o lugar? Então, vamos passar 6 meses na Bahia. Então, na Bahia, sei que naquela cidade o clima é tal, então não tem necessariamente a gente ter um acúmulo sei lá, de coberta, né? Um exemplo bem chulo. Mas comida, a gente vai consumir a culinária local. Como que funciona essa logística? Funciona nesse esquema mesmo, e é bem divertido, assim, essa parte, por quê? Divertido que eu digo assim, é muito descobridor. Porque quando você se inclina a viver de modo diferente, você acaba acessando muito mais sua criatividade, né? Então é meio que por aí. Então, como é que funciona? A gente não tem um lugar definido, então
é difícil você ir para o lugar que você quer, no nosso caso. Por quê? Nós não somos turistas, então muito pouco a gente frequenta os lugares como turista. Tem gente que vai, por exemplo, nós moramos por 3 meses na Chapada Diamantina, mas pontos turísticos pagos a gente conheceu muito pouco. Tem gente que passa 15 dias lá e conheceu muito mais do que a gente, porque o nosso objetivo é essa inserção cultural, essa inserção no ambiente que a gente está, né? Então não tem muita programação. Nós precisamos de uma casa que seja confortável. Por quê? Porque nós mantemos a nossa rotina. Não é quando a gente vai como turista que a gente passa pouco tempo na casa. O Daniel e eu, a gente gosta de comer em casa. Então a gente não dá para você, nem é saudável financeiramente falando e nem fisicamente falando, você ficar se alimentando em restaurantes o tempo todo, né? Então a gente come em casa, Daniel faz a comida em casa, eu faço em casa, a gente come em casa. Então a gente tem que ter uma cozinha, nós temos que ter um espaço de organização, algumas mesinhas de trabalho, as crianças estudarem. Então tem que ter a casa, a gente dá muito valor para casa. Então a gente escolhe mais ou menos a direção que nós queremos ir e escolhemos o lugar, a casa. Se aparece uma oportunidade de hospedagem interessante, a gente vai. Nós chegamos a atravessar. Nós estávamos no Ceará. Bom, nós estávamos em Touros, que a casa... Nossa, caímos numa furada lá. Assim, furada mesmo, assim. Era para ficar 1 mês, ficamos 10 dias porque foi a furada. E daí nós saímos de Touros, Rio Grande do Norte, fomos para o Ceará, porque encontramos um apartamento lá que era bem bacana. Saímos de lá do Ceará e atravessamos, fomos até Chapada Diamantina. Voltamos para a Bahia pelo interior. Justamente porque existia mais possibilidades de hospedagem. Então, é mais ou menos assim que a gente se organiza. As coisas, elas são poucas mesmo. A gente passou muito frio em Curitiba, passamos muito frio em Extrema, porque nós saímos do Nordeste e fomos parar em Extrema em julho. Então, a gente ficava de fogão a lenha ligado. Porque a gente fica naquela assim, vamos comprar agasalho? Vamos, puta, mas daí a gente vai ter que carregar e daí não vai usar 1 mês. Aqui no Brasil, você usa 1 mês, 2 meses a roupa de frio, né? Então, acaba que não compramos agasalho e daí todo mundo passou um pouco de frio. Então, a logística é meio que essa, entendeu? Não dá para ter realmente muitas coisas. É um bagageiro de carro. Então, tem que ter o essencial. E é assim que a gente se organiza. A alimentação é a do local. A gente, quando nós ficamos na Bahia, a gente vai sentindo falta de várias coisas, né? E a gente vai se adequando. Isso é muito legal. Porque a gente vai se adequando. Ah, não, aqui come queijo coalho, pimenta de cheiro e as coisas ali da região. Ali em Goiânia come pequi. Então a gente vai se adequando e vai fazendo a culinária do local mesmo, né? A primeira coisa que a gente faz é entender como que a logística acontece. O segredo é se descobrir aonde que as pessoas que moram compram. E daí você cria vínculo com as pessoas do comércio local. É muito legal isso. E as pessoas já entendem que você é turista, mas não é. Uhum. E daí elas já têm algumas dicas. Tinha uma feira que a gente ia em Lençóis, que a pessoa já sabia até o que a gente ia levar, já sabia tudo, o que a gente gostava, mas ela entendia que a gente não conhecia, mas que também a gente não estava ali de passagem, que a gente ia voltar domingo que vem comprar de novo. Então, vai criando esses vínculos com os lugares, né? Legal. E automaticamente vai se tornando uma vida mais minimalista, né? E muita gente, quando ouve isso, vem o conceito de se desapegar. Mas a partir do momento que você já é nômade, então é um pré-requisito também, né? Você ter tudo ali à mão, né? Automaticamente, lógico, também não generalizando, né? Mas você ter ali o seu viver com o que precisa, né? É exatamente viver com o que precisa mesmo. Assim, você desapega de tudo, você vai tendo muito pouca coisa, depois ter muita coisa te incomoda, e você se desapega de várias coisas. Você não desapega só
das coisas. Você desapega dos comentários das pessoas. Por exemplo, de você usar sempre a mesma roupa. Existe toda uma cobrança Ah, social em sim, relação sim. a isso, né? Pô, tá repetindo a roupa, tá... É sempre a mesma roupa. Ah, ali, você tem 3 roupas de academia, você tem 2 blusas de frio, é literalmente uma mala para cada um. Uhum. E como nós somos em muitos, é uma mala para cada um. É, tem que ser mesmo, senão não cabe, né? Não. Brinquedo é pouco para as crianças. Então, realmente é pouco. E daí você vai se desapegando disso que eu tô te dizendo. Você se desapega de várias coisas. Você assume realmente a sua identidade, do jeito que você é. E assim vai. E, e você falou do Daniel Cozinha, né? E eu achei muito bacana que você tem os episódios que falam o lugar de homem é na cozinha. Uhum. E a receita que é trazido ali para ser feita, eu já anotei algumas também que eu quero praticar. Aliado a isso, o vegetarianismo, né? Conte um pouquinho mais sobre isso, né? A questão dele cozinhar e a questão de ter esse olhar vegetariano. Aí são 2 realmente rompimentos de barreira aí, digamos assim, de padrões, né? Eu sou vegetariana sei lá, 23, não, 20 anos, 22 anos, E eu me tornei vegetariana nessa crítica pô, dá para ser diferente, olha, existe ali um caminho que as pessoas estão seguindo que não é esse caminho que me ensinaram a seguir aqui, não. Existe uma outra parada, e daí, deixa eu ver isso aqui. A hora que você vê, que você se dá conta, é difícil voltar atrás se aquilo fez sentido para ti. Uhum. Então, para mim foi assim. Assim eu me tornei vegetariana. Eu sou em fases lacto-vegetariana, em fases ovo-lacto-vegetariana, em fases vegana. Eu digo que eu não sou daquelas ativistas forte vegetariana, porque eu só converso com quem me pergunta sobre isso, não fico metendo bedelho na comida dos outros. E em casa, Daniel e Vinícius viraram vegetarianos depois. Hoje eles brincam que eles são vegetarianos na maior parte do tempo, e são mesmo. E o Daniel, no começo, o Daniel sempre foi o que cozinhou em casa. O Daniel sempre gostou de cozinhar. E eu brinco esse negócio de lugar de homem na cozinha, porque eu sou casada com o Daniel e o Daniel cozinhava naquele tempo em que o homem não cozinhava. Existiu esse tempo. Uhum. E que era raro o homem cozinhar, o homem não ia para a cozinha, o homem não cozinhava, e a coisa mais esquisita ali já era o Daniel cozinhar. O Daniel sempre cozinhou, trocou fralda, sempre. Isso, o Vini tem 22, né? Então, ele é fora da curva, né? É uma família fora da curva. E ele não faz a comida, que nem assim. A maioria dos homens, antes, faziam as comidas mais especiais. Ah, não, eu cozinho, mas eu só cozinho de vez em quando, porque eu faço aquele prato especial. Uhum. Daniel é o cozinheiro do arroz e feijão. Mas é o cozinheiro também das coisas especiais. Então, o grande cozinheiro de casa é o Daniel, do dia a dia mesmo. Então, nada mais justo que lá em casa, o lugar de homem é na cozinha, né? Sim, claro, né? E ele faz comidas vegetarianas maravilhosas, desde antes de existir os embutidos vegetarianos. Que isso fique claro, porque a gente já tá fácil. Que abriu-se um leque, né, para isso também, né? Sim. Né? E a questão de você ver o que realmente te apetece, né? Eu gosto de comer carne, né? Mas eu já percebi que apesar que já faz um tempo que eu não como um churrasco, mas o dia que eu faço churrasco é praticamente a semana toda. Eu fico pesado, tem toda a questão do meu metabolismo que não tá ali de acordo com a vontade que eu tenho de comer carne. Assim, poxa, isso aí não cabe comer todo final de semana no churrasco, não. Uma por causa do preço e uma porque eu fico ruim, né? Então, automaticamente, aí eu vejo a questão do ativismo, né? Das pessoas veganas que querem colocar isso a um custo que não mostra que é o lado saudável, não apenas o lado saudável. E se falasse dessa forma, assim, ó, se você comer carne todo dia, você vai perceber o seu organismo. Fica uma semana sem comer carne, fica 15 dias, um mês. Você vai ver o quanto sua pele vai estar melhor,
o quanto o seu metabolismo vai estar melhor. Então, eu acho que se partisse desse princípio, talvez a questão de ser vegetariano o maior tempo possível seria algo cotidiano, né? Uhum. Do que simplesmente falar eu sou vegetariano e muita gente olha torto, né? Mas quando você compreende dessa forma, não, vegetariano é uma coisa boa. Ser vegano tem a causa animal, sim. Não é apenas só o rótulo, tem todo algo por trás. Só que muita gente não quer nem parar para analisar esse algo por trás. Só fica preso ali no rótulo, né? Sim, e pode ser vegetariano na maior parte do tempo também, né? Sim. Que é isso que você tá trazendo, né? Eu me tornei vegetariana pela, por empatia, digamos assim. Eu nunca gostei de peixe, então para mim eu tive essa virada mais rápida, né? Que tem gente que come peixe uma época, né? Eu gostava de carne, eu gostava de comer carne, assim, não é uma coisa que eu não gostava, mas que de repente é isso, fez sentido, encaixou, né? Depois eu enfrentei gravidez vegetariana, que daí fui estudar isso, e depois as meninas também não comeram carne, não comem carne em casa, né? E vou te dizer que acho que é isso que você está dizendo, né? Talvez a gente não entenda ou não discuta sobre também os benefícios, né? Para que traz, né? E fica muito naquele a questão de você. Mas e aí, sua fonte de proteína? Tem outras fontes de proteína que não é a carne, que não precisa ser a carne. Então, a partir do momento que você tem esse leque aberto, facilita. Porque quando você está ali só no enraizado, olhando firmemente só para um ponto, você não consegue ver os outros pontos, as alternativas e as possibilidades, né? Aí quando eu falo, não, vou fazer um churrasco vegano. Não, vou fazer bem esdrúxulamente, vou fazer um alface assado, tá? Então, tentar trocar o nome para ficar mais palatável, né, ou para ser mais fácil da pessoa entender, isso também causa uma confusão, né? Então fala assim, não, vou comer esses legumes dessa forma, né? Comer esse queijo dessa forma, vou comer algo mais, acho que fica mais fácil de você entender e assimilar. E a partir disso você vê os benefícios e Uhum. automaticamente vê os malefícios que outra comida pode trazer. Então acho que fica muito mais fácil o entendimento e popularizar de uma forma mais abrangente a questão do vegetarianismo, né? Sim, sim. Eu acho que eu enxergo muitos benefícios, né? Eu acho que Uhum. popularizar também seria muito bom. As pessoas que vão na minha casa se surpreendem com o rango que rola por lá, entendeu? De verdade, assim. Todo mundo volta dizendo, nossa, sabe aquilo lá? Que nem churrasco, a gente adora. Faz assim, vamos fazer churrasquinho? Vamos, toda hora. E é muito gostoso o que acontece ali naquela churrasqueira. Tanto que os amigos acabam aderindo Legal. muitas das coisas, né? Eh, eu costumo naturalizar bastante essa questão do vegetarianismo mesmo. Acho que isso que você está falando faz sentido. Eu costumo naturalizar, ensino as crianças também a naturalizar. Se alguém te oferecer, você não precisa falar, tira daqui que eu sou vegetariano, né? É, não, obrigada. Né? E daí deixa o discurso para depois, né? Deixa, porque é isso que você está falando. É, o discurso ele só é, o conceito ele só é introjetado se ele for dito da forma com que a pessoa vá aderir àquilo. Então, não necessariamente é o seu discurso que vai levar, a não ser que você realmente Uhum. faça estudo sobre isso e a- aderir a esse discurso seja a sua pegada, né? Mas senão, Não vale a pena, não né? vale a pena. Criar um atrito e até inimizades, né? Igual eu falo para as crianças em casa. Meu filho mais velho tem 7 anos. E não bebe refrigerante, né? Porque a gente nunca ofertou refrigerante. E fala que refrigerante é ruim. Só que vai chegar um momento, você vai tomar seu refrigerante. Mas
quanto mais tempo se passar, melhor. A gente fala a questão do açúcar, a gente fala de todo o componente alimentício que é feito o refrigerante. E vai em festas, né? Não, água. Né? As pessoas, como assim água? Os gêmeos, eles não comem bolo, ou o bolo é só de fubá ou de cenoura. Aí tem bolo de chocolate, apesar que o Heitor até come chocolate. As pessoas ficam, como assim? Gael não toma sorvete? Como assim não toma sorvete? Né? Bala? Não, é porque a gente não é que a gente seja rigoroso, não, isso aqui não pode. A gente até algumas coisas a gente oferece para eles, mas as coisas que realmente a gente sabe que vai fazer mal, a gente nem tem em casa, né? E quando as pessoas veem, nossa, como assim você consegue fazer que seus filhos não façam isso? Ah, porque a gente não faz, né? Automaticamente. Então, quando você falou que a gente parece um ET, a gente também se sente dessa forma também, no modo que a gente cria nossos filhos. Que lá fora as pessoas não estão habituadas um modus operandi de, poxa, vocês respeitam os seus filhos como se fossem pessoas, não como um objeto, não como uma propriedade. Então isso também acaba extrapolando para o minimalismo, extrapolando para o vegetarianismo, extrapolando para a questão do ser nômade. Então, as pessoas não enxergam, ou não têm o mínimo de compreensão, porque não conhecem. É de outro mundo mesmo, literalmente de outro mundo, né? Exatamente. E eu pego muito no ponto dessa questão da vida consciente, porque é isso que você está dizendo. Se a gente se permitir a qualquer coisa que a gente tenha que escolher, porque quando a gente vai educar os nossos filhos é uma escolha. Vai para lá, vai para cá. Você vai dar ou não açúcar, você vai fazer. Se a gente se permite raciocinar, ter consciência sobre aquela escolha, e daí escolher conscientemente, né? Você vive uma vida mais alinhada. Mas essa questão de criticar e ter consciência é uma questão de hábito que a gente não é ensinado a ter, né? Então, daí, isso na minha vida, ela foi aparecendo, assim, eu digo que foi aparecendo em muitos sentidos, né? Essa questão toda que a gente está discutindo aqui agora, ela veio aparecendo em muitos sentidos, no sentido de bom, eu tô grávida, eu tenho que escolher qual parto. Ah, o filho vai para a escola, eu vou escolher. Eu vou conscientemente escolher, né? E não deixar a coisa acontecer sem raciocinar sobre, sem criticar sobre, sem tomar consciência, sem se apropriar da sua própria escolha, né? Porque o que eu digo é que a gente... Você pode escolher diferente de mim, obviamente, sempre. Desde que seja uma escolha consciente. Desde que você entenda que existem outros formatos para serem feitos. E parece, Nilton, que quando a gente passa a ser consciente, a gente realmente fica ET, fica de outro mundo. Porque o mais comum é ver as pessoas agirem de acordo com a massa. Deixa levar. Deixa a vida me levar, né? Eu fico pé da vida porque esse movimento não é o contrário, né? O automático ser uma forma consciente, ser algo sustentável, algo que tenha uma disciplina positiva, que seja uma educação positiva. E não, a gente vê que é o contrário, né? Quem é fora da curva é quem realmente se preocupa com tudo isso, né? Exatamente. Quem é fora da curva é quem se preocupa com tudo isso. Por quê, né? Que é a massa, né? É levado, É a né? estrutura que é feita para isso. Exato. Né? E conte pra gente um pouquinho a questão, o que é ser livre, leve, dane-se. Cara, olha, livre, leve, dane-se. Então, assim, a gente somos 2 Danes, né? Então, gostaríamos que o projeto tivesse algum nome. Eu dou voz ao meu conteúdo lá. No entanto, meu conteúdo é formado por mais pessoas neste momento, especificamente, né? Livre, né? Que é uma palavra que eu sempre gostei. Não é só essa liberdade geográfica, e sim essa liberdade do que a gente está discutindo aqui. Ser livre para escolher, para ter consciência de escolha,
Então, isso para mim que veio esse livre, né? O ser leve é um recado para mim também. Porque de leve, 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 eu não tenho nada. Eu sou... Tô sempre questionando, tô sempre criticando, me autocriticando, me auto... analisando e tal. Então, assim, essa leveza de, ai, não é essa leveza, é meio irônico, entende? Esse leve. E o dane-se é aquilo que a gente, né, até falou aí, pode falar palavrão, né? Fica à vontade. É 50% namastê, 50% se fuder, né? Porque essa positividade tóxica também, ela dá uma cansadona, porque Sim, a sim. vida não é leve, não. Nada mesmo, né? A vida não é simples, não. A vida, eu aprendi isso muito cedo, desde os 17 anos, quando eu tive meu primeiro filho. A vida não tem nada de leve. Então, eu acho que o dane-se entra aí, entendeu? Se não der para ser livre, leve, como diz o mantra, então liga o dane-se e toca do jeito que der também, porque não dá para ser aí o mar da plenitude. Exato, né? E é bom, né, a questão de ter esse equilíbrio. Você achar o ponto de equilíbrio para tudo isso, né? Não adianta nada você seguir uma linha de raciocínio e não ter uma válvula de escape. Então, ter todo esse conjunto e, acima de tudo, ser consciente, né? Ser consciente principalmente dos atos, né? Não simplesmente seguir a massa ou fazer porque já está no automático, né? Você compreender que cada escolha tem uma renúncia, né? Saber o que está perdendo, mas saber o que está ganhando. Não simplesmente estou fazendo porque todo mundo está fazendo, estou comendo porque todo mundo come isso, né? Saber os benefícios, os malefícios, mas de uma forma bem abrangente do que é a sua escolha, né? Uhum. Isso é o mais importante. E vocês estavam com o Sebastião naquela madrugada de carnaval que teve a catástrofe climática lá em São Sebastião. E como foi para as meninas, como foi para vocês terem essa realidade tão próxima, por mais que não tenha sido atingido diretamente, mas a cidade toda teve o impacto, né? Como foi para vocês isso? É assustador, bem assustador. Eu acho que só quem estava lá sabe o quão assustador foi, o quão grave foi a situação, o quanto nós temos que olhar para isso e o quanto nós temos que falar sobre isso e dar voz a isso e as pessoas que precisam disso, precisam que a gente dê voz, né? Para nós foi estávamos animados pelo carnaval, a gente gosta de levar as crianças, não somos super foliões, mas a gente gosta de levar as crianças, gosta ali de ver o carnaval, né? Nossos pais são super carnavalescos, então a gente foi criado nessa cultura. Na noite que rolou, foi sábado, né? Isso, Sábado para sábado a domingo. domingo. Nós falamos, vamos dar um pulo no centro? Nisso começou a chuva. E daí, só que a gente tinha combinado com os amigos da ilha. E daí a gente falou, putz, não vamos furar com eles, fazia um ano que a gente não via, vamos mesmo com a chuva, né? Uma chuvinha, pular carnaval na chuva. Mas ficou esquisita aquela chuva. A gente foi, na ida já foi assustador, porque muita água na pista, e fomos lá para a cidade, para o centro. Só que aquela chuva não parava, não era uma chuvinha de carnaval que a gente está acostumado a ver a fantasia desmanchar, a maquiagem escorrer e volta a dançar. Não foi. Aquilo não parava, e inclusive foi meio que miando o carnaval ali também, né? Porque não parava, nós voltamos para casa, não parava. A gente acordou no dia seguinte, nós fomos dormir, percebemos que choveu muito. A nossa casa, especialmente, ficou vazando pela luz, assim, acho que 15 dias, por uns 6 pontos da casa. A casa estava completamente assim, alagada de cair água de cima, não alagada de subir água. Então a gente, nossa, tá típico mesmo, né? E a coisa mais gostosa ali quando você tá no litoral é realmente você sair no dia seguinte para dar o giro ali e ver o que aconteceu, ou o evento, porque teve um vento também um tempo atrás em São Sebastião que levou tudo. Então a gente saiu, foi dar essa volta e nisso começou a chegar a mensagem, né? Gente, vocês estão bem? Como é que vocês estão? A gente viu que tinha sido um estrago ali.
Aí que a gente foi se dar conta do que estava realmente acontecendo. Nós ficamos, assim, perplexos. Eu não... Perplexos, assim. Como que uma tragédia dessa aconteceu aqui tão perto? E o que eu digo, eu até me arrepio. Tinha uns amigos nossos em Tok-Tok. O filho deles precisa de oxigênio, de tomada. Precisa carregar a bateria, que eles precisam carregar oxigênio. Uns amigos que eu digo, amigo da rede, tá? Tá. E fiquei preocupada, tentando entrar em contato. Tipo, vocês estão precisando de alguma coisa? Porque aqui não aconteceu nada, mas eu sei que vocês estão em Tok-Tok. Daí eles foram passando pra gente a realidade do que estava acontecendo lá. Só quem tá lá sabe o clima de... Só quem estava lá sabe o clima de luto que ficou aquele lugar durante... Acho que tá até hoje. Mas aqueles primeiros... Olha, eu arrepio. Os 15 primeiros dias conviver com barulho de ambulância, de sirene, de helicóptero, sem parar. Você vai na padaria, alguém perdeu alguém. Você vai no mercado, alguém perdeu alguém. Você vai na... Tem uma academia ali que eu frequento e o pessoal, os donos da academia, eles são da Topolândia. E lá não aconteceu, desbarrancou lá. Eles estavam, assim, estarrecidos com o que tinha acontecido, com o que eles viram, com o que estava acontecendo. Depois a gente foi ver os relatos e tal. Então, assim, para mim, foi uma experiência. E olha que não chegou em mim. Eu não senti na pele nada. É o agradecer do lugar de privilégio, é o usar o lugar de privilégio para ver o que você pode fazer, e é o... não aconteceu nada comigo, mas, gente, aconteceu aqui do lado. Olha o que está acontecendo, né? E daí você se dá conta do quanto a gente não fica sabendo o que de fato acontece com as pessoas. Porque ninguém sabe o que aconteceu lá. Quando você está perto, você vê o que está acontecendo. Você vê o que está acontecendo. Aí eu me lembro de conversar com algumas pessoas no dia seguinte e falar: é uma geração, são várias gerações, que vai ficar numa lacuna histórica marcada por uma grande tragédia. E as pessoas não têm nem noção do abalo psíquico e emocional que isso gera numa comunidade e numa sociedade. Porque fica uma galera toda, uma galera que eu quero dizer, é uma população inteira abalada, inteira, precisando de acolhimento. Eu sou psicóloga, né? Então eu puxei acolhimento de saúde mental mesmo. Porque todos são traumatizados pelo fato histórico ocorrido. Isso marca uma geração inteira, assim. Uma geração que eu quero dizer é de filho que perdeu pai, de pai que perdeu filho. Assim, a gente falando de quem não teve impacto diretamente, né? Houve impacto indireto pelo fato de estar lá, morar na cidade. Mas imagina agora realmente quem estava na área que desmoronou, a área que perdeu pessoas, o cenário de guerra, né? Então, foi um momento realmente que vai se perdurar por muito tempo mesmo. E eu falo, né? Teve um dia que eu fui levar o Arthur, meu mais velho, no psicólogo, que ele faz sessão, e meu filho é autista, e ele faz a terapia. Aí um dia, assim, poxa, não vai ter aula, acho que vou até Tok-Tok mostrar a cachoeira pra ele, porque eu lembro que levei ele uma vez, ele era muito pequenininho, depois nunca mais levei. E falei, vou levar ele. Ah, mas também tá corrido com horário. Não, deixa pra outro dia. Meus filhos vão conhecer a cachoeira lá de Tok-Tok totalmente modificada. Não vivenciaram, não viram como era antes. E realmente, você passa, pra quem nunca viu, né, tá pela primeira vez, nossa, que legal, que bonita, que área aberta. Mas quem conhece ali aquela área, fala assim, nossa, o negócio foi feio, né? A cratera que foi aberta, a área que foi aberta ali, aquela clareira aberta pela força da água, né? Pista que foi embora, casas que foram embora, pessoas que foram embora, né? Então isso aí causa um impacto
verdadeiramente visceral na história da cidade, na história daquele povo. Né? Na história daquele povo. Foi exatamente isso que eu senti no dia seguinte, conversando com uma pessoa. Eu falei, é uma geração marcada por essa história. Isso não vai apagar. Nós, no dia seguinte, para ter uma ideia de como as pessoas realmente não têm noção, só quem está ali, os nossos amigos da ilha, pô, vem para cá no carnaval e tal, né, que vai ter o carnaval. Aí E não parou, né? Não. É. E eu aqui do lado de cá. E eles realmente também não estavam tendo noção, assim. A gente estava vendo aquilo lá. A gente contou quantos helicópteros estavam passando por dia. Tipo, meu, deve ser quanto? 300? Uma coisa assim. Dia de vinda. Sim. Aí a gente. Eles, vem pra cá tal. Aí eu e o Daniel. Aí por um momento eu falei assim, gente, não é hora de se mexer. As pessoas estão precisando tirar pessoas de escombros. Vocês não estão tendo ideia do que está acontecendo. Tem pessoas desaparecidas. Não é hora de se mexer. As únicas pessoas que podem se mexer neste momento é quem precisa sair de um lugar de risco, quem vai ajudar alguém, polícia, ambulância, médico. São essas pessoas que vão se mexer. O nosso papel é não se mexer agora. Não se mexe. Então, a gente não se mexeu. A gente foi ver os estragos mesmo, porque a gente aderiu a essa de não se mexer por um bom tempo. A gente ia para o centro, voltava, a gente não ia lá para o lado da onde aconteceram as maiores tragédias. E daí a gente foi depois, nós fomos depois, daí já um bom tempo depois. E daí nós tivemos mais dimensão ainda da magnitude do que aconteceu. Você está falando esse negócio de mexer com o psicológico. A igreja que eu frequento, ela tem a Rua da Praia ali, né? É uma rua atrás, a igreja que eu frequento. E para você ter noção de como mexe com o psicológico, essa igreja que eu frequento, ela estava recebendo doações, a gente estava separando roupas para doar. E chegava, a gente sabia que os helicópteros do exército que estavam chegando eram corpos que estavam chegando. Porque, assim, a redondeza ali do hospital estava toda fechada. Só a gente conseguia passar porque a gente ia para a igreja para poder fazer esse mutirão. E quando chegava, a gente escutava o barulho desse helicóptero, gente, juro, gelava. A gente sabia que era um corpo chegando. E a gente recebeu algumas famílias, algumas pessoas. A gente tem um salão da igreja que acolhia essas famílias que estavam indo para o hospital para fazer o reconhecimento dos corpos. Né? Então, assim, até me arrepia, as poucas pessoas que chegavam lá, né, lógico, aquele semblante de luto, aquela coisa, era um clima muito pesado. Isso porque eu tô arrepiada. Isso porque eu não senti na pele, mas de você ter um contato de uma pessoa que perdeu alguém. Eu me recordo de 3 pessoas da mesma família. Eram 2 irmãos e 2 irmãos que perderam o irmão, a cunhada e o sobrinho. E eles tinham que fazer o translado do corpo acho que para Bahia, se eu não me engano. Então, assim, você vê aquela pessoa assim, dopada, sabe? Sem semblante nenhum, aquela coisa séria, porque ainda estava naquela luta para poder levar o corpo, né? E você vê realmente a dor no olhar daquela pessoa, no falar daquela pessoa, a pessoa não querer comer, porque a gente servia, né? Alguma coisa a pessoa comer, se a pessoa quisesse tomar um banho, assim, totalmente apática. Né? Não queria saber de nada, só conversava. Tinha uma pessoa lá que era psicólogo para poder conversar com aquela pessoa, mas assim, você via que a pessoa não queria nada. Nada com nada, só queria resolver a situação do traslado do corpo, mas dói. Só de ver aquela situação, né, da família, doía na gente, assim. Isso porque a gente não passou na pele, né? Foi muito triste mesmo. E vocês não ficaram assim, cada chuva que vinha, não dava um aperto? Demais. Cada chuva que caía, eu também me arrepio toda hora, porque a gente que estava lá viveu, né? Sim. Cada chuva que caía, que voltava a cair,
eu ficava com medo. Você já pensa até nas pessoas, E daí né? você pensava Não, nas pessoas. primeira coisa, Costa Sul. Meu Deus, aquele povo vai sofrer de novo. Vai sofrer de novo. E daí eu ficava. A primeira coisa que me despertava era o medo. Sim. Eu vi realmente assim. Eu fiquei traumatizada por aqueles momentos. Imagina quem passou na pele o trauma dessas pessoas, né? Se eu ficava com medo. E daí, na sequência, eu pensava exatamente, gente, tá agora, vai prejudicar toda Exatamente. pessoa de fazer o que tem que ser feito. Né, desde do resgate, né, pessoas que poderiam estar lá para perder, não perdeu na primeira chuva, mas a próxima que deu poderia perder a sua casa, né, aconteceu alguma coisa com a família mesmo, foi pesado, gente, foi uma situação assim, vai ser inesquecível mesmo. Vai. Infelizmente, e com certeza, se pra gente que está de fora, a gente só está na região, já mexeu com o nosso psicológico, imagina para quem vivenciou ali, cara a cara mesmo com o perigo. Foi triste mesmo. E assim, todo verão tem as chuvas de verão, né? E a gente, com muitas aspas, naturalizou ter um noticiário de acontecer um desmoronamento, deslizamento de terra em algum lugar do Brasil. Mas quando aconteceu ali, é muito impactante, né? Tá próximo, então pode acontecer com qualquer pessoa. Por mais que acontece com qualquer pessoa, qualquer localização aqui da nossa encosta. Mas quando é ali do lado, você sente, né? Isso porque eu falo, né, que a população em si, impactada ou não, se sensibilizou. Mas tem muita gente que não, né? A parte de turistas, a parte de cidade vizinha, o carnaval continuou rolando normalmente, né? A questão de não deixar as vias congestionadas de carro para poder dar fluidez às equipes de salvamento. E muita gente não estava pensando nisso, né? Então essa falta de compaixão ao próximo, né? Mas Nitinho, tem gente que nem sabia o que estava acontecendo na Costa Sul. Tudo bem, mas poxa, Carnaval e São Sebastião foi cancelado. Mas por quê? Mas a chuva que caiu não aconteceu nada aqui. Deixa eu procurar saber mais sobre o que aconteceu. Uma porque não tem nem clima para poder ter festa. E a galera enchendo praia, né? Enchendo restaurante. E é muito complicado. Eu trabalho em Maresias. E eu me recordo que no domingo não trabalhei porque não dava para passar. Mas na segunda eu trabalhei. Na segunda-feira. A gente estava sem sinal de celular ainda, né? E me recordo que eu estava de plantão naquela noite. Fui pegar sinal de celular na praia, num ponto bem isolado e que dava um pontinho de sinal, né? Foi onde que eu estava conversando com o meu chefe em relação a como que estava a situação, que eu trabalho no tratamento de água lá. E como estava a situação ali da estação. E passava pela orla, ali de Maresias, o restaurante tudo cheio. E assim, pô, tá sem sinal de celular, tá sem, então não passa a maquininha. Pô, esse povo tá com dinheiro vivo. E no bairro vizinho, o Boiçucanga teve deslizamento. Um pouco mais pra frente, deslizamento. Aí chega a Vila Açaí, que o bairro praticamente foi embora. E aí, cadê o sentimento com o próximo, né? Então, assim, fica muito num lugar comum que não é bacana, né? E quando você olha de fora, quando você pensa de fora da caixa, assim, você consegue ter uma compreensão de muita coisa. E para isso é um libertar-se de uma carga que você consegue. Não é que, não é que você consegue, mas você tem um pouco mais de um olhar mais cuidadoso, mais acolhedor, independente de qual seja o assunto. Né? Você consegue compreender de uma forma mais macro algo que realmente poderia estar acontecendo com você. Né? Então, eu falo, né, você estava em São Sebastião, a gente é de lá, as pessoas que vivenciaram isso foram impactadas, direta, indiretamente, mas vai ficar por muito tempo ainda. Cada um vai ter um sentimento daquele dia, daquele mês ainda, né? Eu passando por Toque, quando restabeleceram a captação de água, as histórias da comunidade em si, né? E é muito triste.
E infelizmente tem que acontecer algo dessa magnitude para começar. Opa, vamos pensar no pessoal que mora no morro? Vamos pensar no pessoal que mora perto da várzea do rio? E assim, precisava acontecer para começar a ter essa compreensão, né? E o mais engraçado, assim, né? Você falando que via as pessoas nos restaurantes, tudo. Porque é tudo pela orla ali, né? E, gente, todas as praias era cenário de destruição. Uhum. Porque, né? Veio a encosta toda ali, o morro. A praia. Você olhava para as praias, era cenário de destruição. Era, né, árvores e troncos enormes. E, assim, como que você consegue sentar num restaurante, olhar uma vista dessa e não se sensibilizar? Né? E foi o que falou em questão de atravancar trânsito, sabendo que realmente a gente tem que deixar livre para passar realmente quem realmente precisa. Como que você consegue colocar sua cabecinha no travesseiro, não ajudar de alguma forma, porque de alguma forma você tem como ajudar, né? E simplesmente está lá, vamos comer, tudo bem que você precisa comer, mas espera aí, eu posso ajudar de alguma forma, né? Era cenário de guerra. E todo mundo, não tinha uma pessoa que não falasse, gente, aqui é cenário de guerra, né? As pessoas, grupos de WhatsApp que foram abertos em questão de mutirões e tal, você só via vídeos de cenário de guerra, né? É muito complicado você ver a falta de compaixão, de empatia mesmo das pessoas, né? De lidar com essa situação como se, é uma coisinha qualquer, vai passar. Né? É muito triste. Era cenário de guerra mesmo. Inclusive, até a gente realmente, nós ficamos, o tempo que a gente pôde ficar parado, nós ficamos parados. Até o final do carnaval, depois quinta, sexta, não é porque a gente não precisava se deslocar mesmo. Aí até vira e mexe as meninas. Mas vamos fazer não sei o quê, vamos comprar não sei o quê, vamos tomar um sorvete, vamos sei lá o quê. Gente, não é hora de se mexer. Lembra a pandemia que a gente não podia se mexer? Para a gente não atrapalhar quem estava tomando decisões? É o mesmo momento. Tem que deixar quem está cuidando, cuidar. Exato. Porque senão a gente minimamente vai atrapalhar. Né? Então, realmente é isso aí. E é o que você falou. É uma doença social que agora vai ter que ser curada emocionalmente. Porque além da desgraça antes da tragédia, digamos assim, né? Do cenário que a gente vê, agora ainda existe ali toda uma... Porque por mais que se reconstruam as casas, por mais que tal, o que nós vamos fazer com a saúde mental de todas essas pessoas que passaram por isso? Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque isso é transgeracional, sim, né? E daí vai marcar toda essa situação, que é o que a gente tem que olhar para isso daí. Vamos dar condições físicas e emocionais para as pessoas se reerguerem, porque vira uma doença mental coletiva, né? Vira um trauma coletivo. E a questão, né, você trouxe no início que todo mundo necessariamente precisa fazer terapia, né? E naturalizar a terapia, naturalizar psicólogo, naturalizar psiquiatra e não ser visto mais como preconceito, né? Então, que isso seja mais natural para todo mundo, independente se está passando por alguma coisa ou não. Pelo menos ter um profissional que vai entender o seu pensamento, a sua mente, o seu modo de pensar, né? Então, creio que essa chave foi virada, pelo menos em São Sebastião. A concepção da busca a um profissional, né, de saúde mental. Só que há um grande delay entre ter essa chave virada e efetivamente buscar esse profissional. Né? É a questão de saúde pública, a questão de políticas públicas, a questão do acesso a esses profissionais, né? Porque a gente entende, eu tenho um plano de saúde, mas eles não atendem pelo plano de saúde. Pelo fato que o plano de saúde repassa um valor irrisório, né? Então vale muito mais a pena pagar um particular. Mas muita gente não tem condições de pagar um tratamento particular. Então vai pelo SUS. Aí você vai, o PSF agenda, você é encaminhado para o centro no CAPS ou outro centro.
Ah, mas até sair a vaga demora um ano, né? E as pessoas precisam para ontem, né? Então, muita coisa precisa ser mudada, né? Porque o aspecto da saúde mental é... A gente estava conversando com a psicóloga e ela falou que é para gerações, né? A ferida curada hoje vai sanar muitas coisas lá na frente, né? Eu até li esses dias, né? O que acontece na infância não fica na infância. Isso a gente extrapola de uma forma bem mais genérica a questão da saúde mental. O que acontece com você hoje não vai ficar aqui no hoje. Vai reverberar por muito e muito tempo, né? Sim, então existe a possibilidade de mudança sem nos darmos a possibilidade de elaboração, né? Se a gente não elabora o que a gente vivencia, e todos nós vivenciamos em maiores e menores graus traumas psíquicos, né? Ou questões que precisam ser elaboradas, se a gente não elabora, a gente é isso, a gente fere quem está em volta, fere principalmente quem a gente educa, né? Uhum. E daí, principalmente, a gente não possibilita o acesso de dos menores a essas questões, né? E isso que você falou tem que desmistificar, né? Já foi-se o tempo que o psicólogo é de louco, né? Porque hoje em dia a gente já fala sobre saúde mental, né? E falar sobre saúde mental também de um lado sobre saúde mental mesmo, e não só sobre o autoconhecimento, não só sobre isso, mas sim sobre o desenvolvimento da saúde mental como um todo, né? Na sociedade como um todo, né? O autoconhecimento ele entra como uma ferramenta, digamos assim, né? Nessas, nessa questão, eu acho. O caminho é longo, né? Mas, ó, infelizmente, a gente já está chegando no final do nosso episódio. Então, só queria deixar uns recadinhos aqui. Geralmente tem uma cortesia, um presentinho do Amor em Pote. Né? O Amor em Pote é uma empresa que faz doces de geleias artesanais. Então convido todo mundo a conhecer o Amor em Pote lá no Instagram, conhecer todos os quitutes. Hoje esse meu apoio não trouxe nada. É Eu minha esposa que esqueci, faz. perdão. Mas, ó, ainda tá em tempo, porque você tem casa em Bariqueçaba, eu faço questão de levar na porta da sua casa. Não se preocupe. E tem também a Sentidos e Cores. Convido todo mundo a conhecer o sentidosecores.com.br ou o Instagram, @sentidos e cores. Lá tem artigos e brinquedos voltados a crianças atípicas e típicas, que são brinquedos funcionais, brinquedos com segurança, brinquedos que não vão causar nenhum dano à sua criança atípica. Mas eu falo criança típica também, porque em casa a gente tem, e tanto o Arthur, que é autista, quanto os meus outros filhos brincam de forma tão espontânea, que é um brinquedo que é para todo mundo. Eu trouxe aqui uma pequena lembrancinha, só para intitular o nosso apoio com a Sentidos e Cores. Ah, obrigada. Dessa vez só veio um material de conscientização. Que legal, muito bom. Bom conhecer. Obrigada pelo carinho. Legal. Bom, eu tenho alguns pedidos para o final do nosso episódio. Eu gostaria de ter uma sugestão de conteúdo que você sugerisse para a gente aqui. Um livro, série, enfim, o que você gostaria de nos sugerir. Eu vou sugerir o livro de Winnicott, que chama Tudo Começa em Casa. Acho que o título já é autoexplicativo. Uhum. E eu acho que quem quer conversar um pouco mais sobre consciência, um pouco mais sobre aprendizagem livre, quem quer entender mais sobre essas questões do nomadismo, acompanha lá o meu podcast, o meu canal, que por lá também tem essas discussões. Então, é @livre-leve-dane-se. Maravilha. Eu vou convidar você a abrir seu WhatsApp, mandar um áudio para um pai ou para uma mãe, em algum momento vir conversar aqui com a gente. Né? Fala assim, ó, recebi a incumbência aqui do Niltinho do Papo de Pai Podcast para convidar alguém e escolhi você. Vou mandar para Ju.
Ju, Sidão, tô mandando áudio aqui. Tô fazendo uma entrevista no Papo de Pai Podcast. E por aqui nós conversamos sobre parentalidade, sobre educação dos filhos, enfim. Tô convidando vocês aí para conhecer o podcast. E também tô indicando vocês aqui, de repente a Ju ou o Sidão, querem aqui participar, dar uma entrevista aqui para o Niltinho e contar um pouco sobre o maternar aí, sobre a parentalidade de vocês. Acho que vai ser bem interessante o papo. Então, tô mandando esse áudio aqui e é isso. Aí, daqui para frente é com o Niltinho. Maravilha, maravilha. Veleiro Obelix é o perfil deles. Tá. Depois eu coloco todas as referências na descrição do episódio. Depois manda para mim o arroba direitinho. Mando. Tá? E agora, para finalizar, convido você a olhar para aquela câmera, mandar uma mensagem para os seus filhos. Eu falo que é a cápsula do tempo, né? Uma mensagem para o futuro. Mas fique à vontade se você quiser falar individualmente para cada um ou de forma coletiva. Mas só peço para se deixar a emoção fluir, tranquilo, pode deixar fluir, que esse ponto da conversa é bem emocionante também. E convido você a olhar para essa câmera. Bom, acho que eu quero dizer para os três, né? Tenho 3. Eu acho que eles sejam livres para fazer as próprias escolhas, que eles sejam conscientes do lugar que eles estão, para que eles saibam o lugar deles, saibam os seus lugares de fala, entendam que existem pessoas em outro lugar, em outros lugares, que têm coisas para dizer, para trazer para vocês consciência acerca daquilo que vocês querem e vão escolher para a vida de vocês. Então, eu acho que a transformação que a maternidade fez na minha vida foi realmente ter mais consciência das minhas escolhas, tanto nas escolhas que eu faço por vocês, para vocês, neste momento, como pelo caminho que eu vou guiando para que vocês também tenham consciência das próprias escolhas, né? Vinícius já é grande, já é adulto. Acho que você está no caminho certo, Vini. É só ir. E as outras 2, vamos indo junto por enquanto e quem sabe tenhamos mais consciência e mais liberdade realmente para vocês escolherem o que querem ser. Acho que é isso. Maravilha. E, bom, já adorei conhecer vocês. História incrível. A questão de ser nômade, né? Já fez uma disruptura no meu imaginário. O quanto que é até acessível, né? É só a questão de você se planejar e colocar no papel realmente tudo que precisa. Então, foi muito bacana para ter esse desbloqueio de mente aqui. E conhecer um pouquinho mais sobre o seu maternar, conhecer um pouquinho mais sobre a história de vocês. Fiquei muito feliz e muito honrado. Legal, Nilton. Foi uma delícia o papo, realmente. Prazer enorme. Põe a gente para pensar, né? Antes, durante e agora depois. Isso é muito legal. Queria parabenizar pelo seu trabalho também, dar voz a isso, entendeu? Eu sei que não é fácil manter um podcast aí no ar, com a cara, com a coragem, com a luta. É muito legal os temas que você traz, as pessoas que você traz. Para mim é um orgulho enorme participar aqui, realmente. Obrigada pelo convite, né? E que legal ver vocês dois aí nessa lida juntos. Eu assisti o episódio que ela foi a entrevistada, muito legal. E parabéns, mesmo, parabéns. Amém. E repete aí o seu arroba pra galera te encontrar. @livre, leve, dane-se. Maravilha. Só escrever tudo junto. É isso aí, gente. Fico muito, muito honrado também. Então curta, compartilha. Chega lá no Livre, Leve, Dane-se e fala assim, ó, que bacana, né? Ficarei muito feliz de saber que pessoas foram atrás de você para saber um pouquinho mais sobre a questão de ser família nômade. Legal, Niltinho. Obrigada. E é isso, gratidão. Beijo grande no coração e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, gente. Até mais.